Boa noite, boa noite. Para quem vai assistir essa live no replay, meu nome é Vivian Santos, eu sou sexóloga e hoje nós vamos falar sobre o poder da submissão no casamento. Um tema bastante polêmico e eu tenho certeza que você vai sair daqui com outra percepção. Agora eu vou receber as pessoas que estão entrando, vou enviar a live para algumas amigas e fica por aqui que hoje a live tá muito legal. Boa noite Ju, tudo bem, maravilhosa? Já manda a live para 3 amigas, que eu tenho certeza que essa live vai ser uma bênção para sua vida. Oi, Rafa, beijos, tudo bem, meu amor? Maravilhosa, Eliane, meu noivo maravilhoso, sempre aqui, te amo, meu amor. Manda essa live para 3 amigas, nós vamos contar uma história linda da Bíblia, a gente vai entender o poder de estar no seu lugar, né? O poder de estar no seu lugar. Qual o seu lugar? Esse é um poder que gera milagres na nossa vida. Gente, a live tá linda, como eu chamo super live. Manda para as suas amigas, já vou mandar aqui para as minhas amigas, que eu sou dessas. Boa noite, meninas maravilhosas. Manda pra geral. Como vocês estão? Segundou. Colocar aqui uma musiquinha. O som tá bom, gente, aí pra vocês? Boa noite, Tainara maravilhosa, boa noite. Hoje temos super live, não perde, tá maravilhoso, hein? Tô aqui com as minhas colas. Obrigada. Estou tirando aqui a música. Esperar mais um pouquinho. O poder da submissão. Meu Deus, Vivian, você é louca. Falar de submissão vai ser cancelada. Vamos falar de submissão? Falar de submissão. Submissão num relacionamento é falar do seu lugar, né? E quando a gente entende o nosso lugar, quando a gente está no nosso lugar, boa noite, maravilhosa. Quando você está no seu lugar, você fica mais forte, você ganha força, né? E aí, pra gente falar de submissão, eu vou começar falando o que não é a submissão, tá? O que não é a submissão? Submissão não é você ser capacho de homem, tá? Submissão não é você ser submissa incondicional de um homem tirano, de um homem ruim. Então, quando a gente fala de submissão, existe, principalmente na sociedade patriarcal, tem muito isso, né? Você atrela, você ser capacho de alguém, você não ter opinião, você não ter voz em um relacionamento. Então, o que não é submissão? Submissão não é você ser capacho. Submissão não é você ser submissa incondicional. Submissão não é você ser obediente a um homem ruim, a um homem tirano. Então, quando você tira isso da sua cabeça, é mais fácil de você entender como funciona a submissão, né? Então, para começar a nossa live, o que não é submissão? É mais fácil você entender o que não é. Submissão não é você ser capacho. Submissão não é você ser submissa incondicional, não ter a sua opinião, não ter sua voz ativa. Isso não é submissão. Vivian, e o que é submissão? Alguém quer falar aí nos comentários, participar? Vivian, eu acho que submissão é isso. Eu tenho problemas com submissão. Alguém quer falar um pouquinho? O que vocês acham que é submissão? Gente, não sei o que aconteceu aqui, que meu pescoço tá coçando. Está sobre a mesma missão. Maravilhosa, Tainara. É isso aí. Alguém mais quer falar? Está sobre a mesma missão. Isso aí. Oi, tudo bem, Fred?
O que que é submissão? Submissão é você se... Eu tenho uma definição que eu amo, eu escrevi aqui, eu vou ler aqui para vocês, tá? É você se colocar sob a missão de um homem que tem um propósito que serve a Deus e a família. Vou repetir. É você se colocar sob a mesma missão de um homem que serve a Deus e a família. E quando eu falo que serve a Deus, eu não tô falando de religião, tá, gente? Eu tô falando de caráter. Esse homem, você se coloca sobre a mesma missão dele. Uma mulher, ela não tem dificuldade nenhuma em se deixar ser liderada por um homem que serve a família. A grande questão é que nem todos os homens estão preparados para isso, tá? E o que é? Quando a gente pode olhar numa empresa, né? Você pode olhar numa empresa, até nas brincadeiras de criança. Nas brincadeiras de criança, pelo menos eu brincava muito na minha rua antigamente. As crianças hoje em dia brincam poucos, né? Mas na minha época, assim, de adolescente, eu brincava muito na rua. E sempre tinha alguém que era o líder. Precisava ter o líder, né? Geralmente era eu. Precisava ter um líder, alguém que tinha o quê? O comando, a voz do comando. O que aquele líder fazia? Ele deixava as coisas mais leves, né? Pensava, deixava as coisas mais leves. Então, submissão é exatamente isso. É o homem, no caso o marido, ele ser o líder da relação. Isso quer dizer que você não tem voz de comando, que você não pode falar, que você não pode participar. Não, gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas deixa a relação mais leve, deixa você mais leve, entende? Então, uma mulher, ela não tem dificuldade nenhuma em ser submissa a um homem que honra e respeita a família. Eu até coloquei aqui um homem que a ama, que respeita e serve a um propósito familiar. Nem todos os homens têm essa potência ou essa força, porque ainda não amadureceram. E o que acontece? Quando esse homem ele não amadureceu, a mulher ela lidera o lar e isso gera um peso muito grande para a relação. Vocês entendem? Quando essa mulher ela tá com um homem que não entende a potência dele de ser o líder do relacionamento, e eu não tô falando só em questão financeira, porque nós vivemos hoje, né, num estilo de sociedade em que muitas das vezes o casal eles vivem ali em comum acordo financeiramente, né? Um dá, o outro dá, em equilíbrio, conforme... Toda vez que eu falo para casais sobre isso, em equilíbrio para não ficar pesado para ninguém. Mas existe uma liderança, existe um homem que entende a missão dele, né? E ele torna essa relação leve. Então, quando o homem, ele não tá nesse lugar e essa mulher, ela assume essa liderança desse lar, isso se torna um peso para ela. Por quê? Porque ela está fora do lugar dela. Biologicamente, ela tá fora do lugar dela. Eu posso pegar aqui várias mulheres que já sentiram isso na pele, de estar vivendo com alguém, dividindo a vida com alguém, em que ela precisava ser o líder da relação, onde que ela precisava ser a provedora da relação. Eu quero onde ela precisava pensar nas coisas da casa, senão as coisas não funcionavam. Alguém já passou por isso? Em que se tornava pesado para ela. Quando essa relação não tem um homem que é um homem que serve a um propósito familiar, ou seja, um homem que entende o lugar dele dentro da família, a mulher ela é obrigada a assumir esse lugar. E o que acontece? Ela sai do lugar dela e isso se torna pesado para ela, Tainara. É isso. Se torna pesado para ela. E o que acontece na maioria das vezes? Né? Esse homem, ele tá numa energia feminina, ele não tá numa energia de provedor, de homem, ele tá numa energia feminina e essa mulher tá numa energia masculina. E aí, o que acontece nessa relação? Onde a mulher tá na energia masculina e o homem tá na energia feminina. O homem não entende o papel dele de provedor. O que acontece? O que acontece é que isso vai reverberar no sexo do casal.
O que geralmente acontece é que essa mulher, ela perde o desejo por esse homem, porque a mulher só tem desejo pelo homem que ela admira. Se ela não admira o homem, ela não vai ter desejo por ele. Porque a mulher não tem desejo num homem bonzinho, ou ela quer um homem bom, mas ela não quer um homem bobo, ela quer um homem de postura. Por quê? Porque ela confia naquele homem, ela confia que se der ruim, aquele homem vai estar ali. Ela vê postura. Por quê? Porque quando é um homem bobo, um homem bonzinho, o que acontece? É um homem que não amadureceu, ele vive querendo agradar, ele tem medo de desagradar os outros e aquela mulher, ela não vai confiar nesse homem. Logo, ela não vai ter desejo por ele. Então, muitas das vezes você confunde, e eu vejo muitos homens, né, feridos emocionalmente, vocês já devem ter visto assim, e que até os homens, eles falam isso, né, alguns homens, porque quando o homem é muito bom, a mulher não valoriza, quando o homem faz tudo pela mulher, a mulher não valoriza, e essa é uma frase típica de homem ferido, de um homem que não amadureceu, ele ainda é criança, ele ainda é infantil, ele vive na esfera infantil, querendo agradar. Já viu criança? Quer agradar. Não é um homem de verdade, não amadureceu, ele quer agradar, então ele não desagrada ninguém, então ele se torna um homem bobo, ele não se torna um homem de postura, um homem de posicionamento, um homem que vai passar segurança para a mulher. E esse relacionamento vai desgastando. Porque o homem está fora do lugar dele, logo a mulher não está no lugar dela e vice-versa. Uma mulher mandona, uma mulher que não se submete, uma mulher que não entende a liderança do marido, é uma mulher ferida emocionalmente. É uma mulher que muitas das vezes ela vai ficar pulando de galho em galho em relacionamento. Porque ela quer ser o homem da relação, então nenhum homem nunca tá bom para ela. Nenhum homem nunca tá bom para ela. Entende? E aí hoje eu quero levar vocês a conhecer uma história que está na Bíblia, que eu amo, né, as histórias na Bíblia, que as histórias na Bíblia nos ensinam muita coisa. A gente vai entender que a submissão, ela nos leva a viver em equilíbrio. E aí eu comecei falando de submissão, e aí a gente vai continuar essa live falando de equilíbrio e como esse equilíbrio gera milagres na nossa vida. Hoje você vai sair daqui até o final da live, por isso fica aqui comigo, manda essa live para alguma amiga que você sabe que precisa viver, ela precisa viver um milagre, algo novo da vida dela, porque você vai sair daqui dessa live hoje entendendo que muitas das vezes o teu milagre vai chegar no equilíbrio da tua vida, quando você consegue equilibrar a tua vida. E o milagre que eu tô falando pode ser aquele milagre, aquele sonho que tá enterrado, que nem você lembra mais. Já viu aqueles sonhos que a gente até, né, deixou lá porque nem você acha que aquele sonho pode acontecer? E hoje a gente vai conhecer uma história de uma mulher que ela vivia em equilíbrio e ela colheu milagres para a vida dela. E aí, a nossa live hoje, ela tá baseada em 2 Reis 4. E aí eu vou contar a história de uma mulher que muitas de vocês devem conhecer. Se não conhece, hoje vai conhecer. Eu vou contar a história da Sunamita. Que o nome dela não era Sunamita, né, gente? Ela era de Sunem, um vilarejo de Sunem que significava lugar de descanso. E aí ela foi chamada de Sunamita porque ela era de Sunem. O que acontece? Eu vou ler com vocês e a gente vai parando e analisando para você entender a história dessa mulher, né? 2 Reis 4, eu coloquei a Bíblia aqui no computador, então vocês vão me ver olhando para cá, que eu tô lendo a Bíblia aqui, tá? 2 Reis 4, a partir do versículo 8, fala assim, ó: certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica, presta atenção, rica, insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por lá, ele parava para uma refeição, tá? Olha o 9. De modo que ela disse ao seu marido, para aqui, presta atenção. A Bíblia fala que ela era uma mulher rica, né?
e uma mulher casada, bem casada. Vivian, por que você está falando que ela era uma mulher bem casada? A história vai mostrar que ela era uma mulher bem casada. Olha aqui, ela observa que o profeta passa sempre por lá e não tem onde ficar, tá? E aí ela se vira para o marido dela. Aí ela fala assim, ó: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho. Então ela fala pro marido, né? Isso é um casamento saudável. E eu até fiz algumas anotações aqui sobre isso, né? Ela olha para o marido, ela compartilha com o marido, existe um equilíbrio, casamento saudável, ela tem uma conexão com seu marido, tem um diálogo, tem verdade dentro desse relacionamento. Um olhando para o outro, sem mentira, sabe? Sem enganação, sem sem aquela mulher que dá oferta escondida do marido para a igreja, não é aquela mulher que passa o dia todo na igreja e abandona a sua casa. Vocês estão entendendo? Essa história da Sunamita, ela é muito mais do que uma história que se é pregado muito na igreja, de que você precisa abençoar os profetas, os pastores. Essa história fala muito mais do que isso. E muitas das vezes as igrejas, elas só focam em uma vertente. E eu sempre gosto de olhar muito mais. Eu sempre gosto de olhar mais a fundo, porque presta atenção, todas as histórias da Bíblia têm muito mais a nos ensinar. Muito mais para a nossa vida, para a gente viver em equilíbrio nessa terra, na nossa existência. Então preste atenção, essa mulher, ela tinha um casamento saudável, porque ela pensou, ela viu a necessidade do profeta, mas ela foi fazer lá o quartinho. Imagine o BO. Se esse casamento não fosse um casamento saudável, preste atenção aqui, se esse casamento não fosse um casamento saudável, a gente tem que pensar, gente, sempre além. Hoje nós já vivemos numa sociedade patriarcal, numa sociedade machista, né? A gente já vive numa sociedade machista. Agora imagine se esse casamento não fosse um casamento saudável. A Bíblia fala que esse homem, o marido dela, boa noite, o poder da submissão no relacionamento. Imagina se esse homem, a Bíblia fala que esse homem era um homem já velho, já avançado de idade. Agora imagina, né? Essa mulher, presta atenção, eu viajo. Essa mulher quer construir um quartinho para o profeta. Imagina se não fosse um relacionamento saudável, um relacionamento de confiança, se não fosse um relacionamento em equilíbrio. Se um não tivesse no seu lugar, não se entendesse, não tivesse diálogo, se não tivesse verdade, se não tivesse uma conexão ali, vocês acham que realmente ia acontecer isso? Você enxerga hoje um relacionamento problemático, esse diálogo? Vai fazer um quartinho para esse profeta passando aqui, dormindo aqui, comendo aqui. Por que você quer construir? É a verdade, gente. Entende? Então aqui a gente já vê, nem terminei ainda, mas aqui a gente já vê a configuração de um relacionamento saudável. Uma mulher que antes de tomar atitude, ela pensa, mas ela vai primeiro falar o quê? Com o marido. Então a Bíblia fala aqui, ó, vamos construir lá em cima um quartinho de tijolo e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira. Ela começa o quê? A conversar com o marido. Então, antes dela tomar qualquer decisão, ela compartilha com o marido um relacionamento saudável. Existia conexão, existia diálogo, existia verdade, um olhando para o outro. Não tinha espaço para dúvida, não tinha espaço para desconfiança, não tinha espaço para mentira, porque ambos estavam no seu lugar, saudáveis, em equilíbrio. E isso é importante a gente entender. Muitas das vezes os relacionamentos, eles começam a dar errado, a gente fica num ciclo vicioso de relacionamento porque não existe diálogo, não existe verdade, não existe conexão, um não está olhando para o outro, um quer passar à frente do outro, um quer ser maior que o outro, e isso dá problema ao longo do tempo. Sabedoria.
Ela fala com o marido, ela comunica ao marido. Quantas vezes num relacionamento a mulher esconde as coisas, mente, ou o homem esconde as coisas, mente. Às vezes está sentindo alguma coisa, não fala, guarda. Quantas vezes a gente faz isso? Quantos segredos existem dentro de muitos relacionamentos e isso vai reverberar na intimidade. A pessoa fica tensa, a pessoa fica nervosa, a pessoa não evolui, a pessoa não consegue se entregar. A gente fala de submissão e a gente vai parar na intimidade. Porque só existe o sexo, só existe a intimidade, só existe a conexão se esse casal está alinhado, os dois sabendo o seu lugar dentro do relacionamento. Os dois sabendo o seu lugar, existindo ali, ó, conexão, verdade, diálogo, sem mentira. Boa noite, Tatá, maravilhosa. Vocês entendem? Tá fazendo sentido isso pra vocês? Isso tá fazendo sentido pra vocês? Um relacionamento para ele andar, para ele crescer, para ele evoluir, os dois precisam estar na mesma visão, sob a mesma missão. Por isso, submissão. Não é a mulher ser escrava do homem, não é a mulher estar ali sendo oprimida por um homem tirano. É a mulher estar na mesma missão sob um homem que entende o propósito dele. Então, para ela é leve estar com esse homem. É leve acompanhar, ser a sua ajudadora idônea. É leve para essa mulher. Seria pesado se ele fosse um homem carrasco, um homem ruim. Tô pegando o bonde, acompanhando, perfeito. Você vai entender, Tatá. Então, eu tô falando de uma passagem na Bíblia, tá? Está em 2 Reis 4, falando sobre submissão. Então, continuando aqui, né? Ela vai, constrói o quarto, vamos continuar a história. Ela vai, constrói, né? Manda construir o quarto. Ela faz isso sob a autoridade do marido dela, vocês entendem? Ela constrói o quarto sob a autoridade do marido. Antes dela construir o quarto, ela comunicou o marido, ela falou com o marido. E eu sempre falo que se foi construído o quarto, foi sob a autoridade do marido. Então ela não foi lá, meteu as caras. Ah, vou fazer porque ele não manda em mim, vou fazer porque quem manda sou eu aqui nessa casa, vou fazer porque eu sou mais homem que ele, vou fazer porque isso, vou fazer porque é profeta, e para profeta é assim, não. Ela comunica ao marido, ela fala com o marido, e sob a autoridade do marido, ela constrói o quarto para o profeta. Entende? E aí vamos continuar aqui na leitura da Bíblia? Né? E aí a gente, antes da gente continuar, eu vou deixar uma observação bem clara para vocês aqui, eu quero que vocês entendam isso aqui. Só tem um jeito de um relacionamento dar certo. Só tem um jeito, não existe outro jeito. Você pode fazer 50 cursos, você pode fazer terapia, você pode ir para monte, jejum, oração, você pode fazer sexo todos os dias com o teu marido. Pode fazer sexo todos os dias, pode dar para ele a torta e a direito, pode fazer todas as posições possíveis e impossíveis, né? Se só tem um jeito de um relacionamento dar certo, os dois estarem no seu lugar original. Que lugar é esse? O homem cuidar e guardar, e a mulher ser a ajudadora idônea. Necessidade básica da mulher. A Bíblia fala. Quer ver? Vou ler aqui para você. Efésios 5. Marido, ame sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Quando o homem ama sua esposa como ao seu próprio corpo, ele está fazendo um favor a si mesmo, já que ele é um só com ela. Esse é o papel do homem, amar a esposa como Cristo amou a igreja e por ela morreu, ser capaz de morrer por ela. Hoje eu vejo que se colocar em situação vulnerável é confiar na parceria que escolheu. É isso. E você se coloca nessa situação, Tatá, quando você entende que esse homem é um homem
que serve à família, que serve a um propósito. E aí você sim se entrega, você é submissa a isso. Entende? Então essa é a necessidade da mulher, essa foi a ordenança. Não existe nada que faça com que um relacionamento prospere, que um relacionamento dê certo se os dois não tiverem no seu lugar. Não adianta. Eu, como especialista, como estudiosa, né, como que já passou por um casamento, falo que não existe fórmula mágica para casamento, relacionamento dar certo, que seja namoro, porque já começa no namoro. Se você não ajustar a vela no namoro, meu amor, esquece, no casamento nem vai pro casamento, nem vai pro casamento, nem casa. Pra separar de novo, nem casa. Ajusta as velas quando tá namorando. Quando tá namorando, ajusta aí. Só existe um jeito, quando os dois estão no seu lugar original. Quando existe inversão de papéis, a mulher, né, é o homem da relação, o homem é a mulher da relação, vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai dar ruim. E eu escutei uma frase outro dia, né, que falando que as mulheres, elas falam muito de ser iguais aos homens, né? E quando a gente fala em ser igual ao homem, a gente não tá falando dos direitos. Nós não estamos falando disso. E isso cega as pessoas. Não é sobre o direito. Mas se a mulher entendesse que quando Deus cria a mulher e coloca nela a missão de ser uma ajudadora idônea, Deus está falando assim, ó, para a mulher: caraca, eu tô te fazendo uma mulher inteligente, criativa, o poder está nas suas mãos. Aí a mulher quer ser igual ao homem, que é, ó, o homem, não, tá falando que o homem é burro? Não, gente. A função do homem foi cultivar e guardar o jardim. Então é algo mais mecânico, é algo ligado o quê? À força, à provisão. E a mulher o quê? Ao raciocínio, à inteligência, a ela administrar as coisas, administrar o lar, vir como uma ajudadora o quê? Idônea, sábia. E muitas das vezes a gente quer sair desse lugar porque a gente acha que esse lugar é um lugar pequeno. É um lugar pequeno. É um lugar que diminui ela. E na verdade é o contrário. Deus estava falando assim: eu tô te dando um lugar de honra. Sem o seu direcionamento, esse homem não vai sair do lugar. E a gente não entende isso. Vi, acredito que mulheres estão nessa de ser igual ao homem porque famílias estão perdendo a base, pai e mãe, muita mãe solteira. De verdade. Eu dei uma palestra sábado numa igreja e eu mostrei um dado de que o número, né, de gravidez na adolescência vem de famílias, do enfraquecimento da família. Enfraquecimento da família. Então ali a criança, ela já cresce sem base familiar. Ela já cresce sem base familiar. Então é uma realidade. A família, ela é a força da sociedade. Vocês estão entendendo até aí? Faz sentido para vocês? A ideia dessa live é exatamente curar as mulheres dessa visão que muitas das vezes o mundo quer colocar na gente, que somos menores, somos diminuídos pela missão que nós temos. E na verdade essa é uma missão incrível. Você foi dotada de inteligência e criatividade para administrar um lar e uma família, mas deixa o homem fazer o papel de liderança, o papel que foi dado para ele no jardim. Você guia, você aconselha, você é ajudadora idônea, ou seja, em você não há falha. Em você não há falha, não deveria haver. Com você está a criatividade, com você está a capacidade de pensar 1000 coisas ao mesmo tempo. E essa é uma capacidade que a mulher tem. A mulher, ela resolve milhões de coisas ao mesmo tempo. A mulher, ela tá parada, ela tá pensando em várias coisas ao mesmo tempo. E ela consegue resolver. Isso é um dom. Isso foi um dom dado por Deus. Uma ajudadora idônea. Ela tinha capacidade para fazer isso. A gente está no trabalho pensando, né? Como é que a gente vai fazer com o filho? O que a gente vai fazer quando chegar em casa? A gente já tem tudo organizado na nossa cabeça. Como é que a gente tem tudo organizado? Isso é um dom.
Não é ser diminuída, não é ser menos, não é ser menos, que eu não quero ser igual ao homem. Eu quero ser a Vivian, mulher, ajudadora idônea, e deixar o homem ser homem. Né? Eu não quero um homem, eu tenho que deixar ele ser homem. Eu não quero ser o homem da relação. E o que é uma pessoa em equilíbrio? Por que que a Sunamita era uma mulher em equilíbrio? Você vai entender agora. Uma pessoa em equilíbrio é uma pessoa satisfeita, uma pessoa plena, uma mulher que ela tá bem resolvida com o feminino dela. Preste atenção aqui em mim. A gente vai continuar aqui a história, né? Uma mulher, ela em equilíbrio é uma mulher adulta. Preste atenção. Quando Eliseu, o profeta Eliseu, lembra, acompanha comigo. O profeta Eliseu, né? Ele vai no quartinho, se alimenta, e aí ele tem um servo, Geazi, o nome do servo. E aí ele pergunta para Geazi, né? Manda Geazi perguntar para Sunamita o que você quer, né? Porque ela fez esse favor para ele, né? Ela construiu um quarto, ela foi gentil com ele. E aí Eliseu, aí a mulher fala que não precisa. A Sunamita fala: não precisa, eu já tenho tudo. Presta atenção. Sunamita fala: eu já tenho tudo, não precisa. Ela não estava barganhando com o profeta. Eu vou construir um quarto para você me dar alguma coisa em troca. Isso é uma mulher satisfeita, uma mulher em equilíbrio, ela é plena. Ela tem tudo o que ela precisa e ela é grata por tudo que ela precisa. Então, uma outra chave que eu quero que você pegue nessa live: uma mulher, uma pessoa satisfeita, plena, não é uma pessoa com vida perfeita. É uma pessoa que é grata pelo que já tem. E a gente vai ver exemplos na Bíblia de mulheres que não eram gratas pelo que já tinha. Quer ver um exemplo que eu preguei, eu palestrei aqui na outra live? Ana. A Sunamita, ela não tinha filho. Porque Eliseu, ele é um homem também que vivia em equilíbrio. Porque o que é equilíbrio? Eu falei na live. É você dar e receber na mesma medida. Não fica pesado pra ninguém, entende? Eliseu era um homem que vivia em equilíbrio. E ele não queria, tô aqui comendo, Sunamita fez um quarto pra mim. Não é justo que eu não entregue nada a ela. Vocês entendem? E aí ele insiste. Não é possível, né? Mas Sunamita não tinha filhos. Agora vamos pensar que se fosse uma mulher ferida, uma mulher, né? Ela não tinha filhos. Gente, preste atenção. Se hoje muitas mulheres que não têm filho já sofrem, às vezes até preconceito porque não tem filho, imagina naquela época que não ter filho era sinal de maldição. Ter filhos era o quê? Bênção. Não ter filhos era sinal de maldição. Pensa se não fosse uma mulher satisfeita, plena. Quando o profeta perguntasse o que você quer, qual a primeira coisa que ela falaria? Quero filho. Nossa, eu quero filho, eu não tenho filho, todo mundo tem filho, meu marido é velho, eu não tenho filho. Mas a Sunamita fala: eu não preciso de nada, eu já tenho tudo. Entende? Porque ela já estava... Isso quer dizer que ela não queria filho? Óbvio que não, ela queria, mas esse era um desejo que estava lá, enterrado no coração dela, lembra? O marido dela era velho, então ela nem pensava mais nisso. Ela nem pensava mais, esse era um sonho que estava aqui, guardado no coração dela. Ela não compartilhava com ninguém, mas ela não vivia amargurada com isso. Lembra de Ana? Ana vivia em depressão, a Bíblia fala que ela vivia em amargura de coração, porque ela só olhava a falta. Ela não olhava o que ela já tinha. O que Ana já tinha? Um marido que a amava. Ela tinha um marido que a amava e ela não olhava para isso. Ela só olhava que ela não tinha filhos. Raquel, dá-me filhos, senão morro. Morro. Mulheres que eram feridas, crianças ainda, não era satisfeita com o que já tinha. E Sunamita era satisfeita, ela tinha uma vida boa, era rica, bem casada, tinha um casamento saudável. Se a gente fosse olhar, né, lá no fundo, as questões dela, provavelmente ela teve uma boa relação com o pai e com a mãe dela, estava tudo no seu lugar, ela estava satisfeita. Ela não estava barganhando com o profeta, ela não estava dando para receber em troca, ela estava dando de coração. E aí o que acontece?
o Geazi fala para ela, né? Geazi fala assim, lembra, ela não tem filho e o marido dela já é velho. Presta atenção. E o que a gente entende com isso, né? Aí o profeta Eliseu, ele fala assim, o profeta, ele não pergunta a sunamita, você então quer filho? Ele não pergunta. Ele fala assim, ele fala assim para ela, daqui a 1 ano você estará com um filho nos braços. Ele não pergunta, você quer ter filho? Fala, daqui a 1 ano você estará com um filho nos braços. E aí, naquele momento, ressuscita o desejo daquela mulher que estava lá guardado. Como provavelmente muitas de vocês. Como provavelmente já aconteceu isso comigo. Já aconteceu isso comigo, né? E aí ela fala assim, não minta pra mim. O que é essa palavra, quando ela fala pro profeta, não minta pra mim, o que ela tá falando? Eu não tô pedindo nada, não minta pra mim. Isso é impossível de acontecer. Entende? Isso é impossível, isso não vai acontecer. E o profeta fala, daqui a 1 ano. E aí, passou-se 1 ano, ela estava com o filho no braço. Aconteceu o milagre dela. O que a gente entende isso? Quando você vive esse contentamento, você abre espaço para receber o que de verdade você quer e você não tem coragem de compartilhar com ninguém. Pega isso para sua vida. Quando você vive contentamento, o que é o contentamento? É estar satisfeito com o que você já tem. Para de reclamar. Para de só olhar a falta, para de só olhar a escassez. Você abre espaço na sua vida para chegar ao que você nem sabe mais que você quer, porque tá tão lá no fundo que você nem olha mais, sabe? Deixa ali, aquele sonho ali é tão impossível que eu prefiro nem olhar. A gente começou falando de submissão. Olha como a submissão tem um poder transformador na nossa vida. Quando você entende isso, as coisas mudam na tua vida. E às vezes a gente quer viver em guerra, né? A gente quer viver em guerra para uma posição de quem é maior e de quem é melhor dentro de um relacionamento, uma guerra desnecessária. Quando na verdade as coisas acontecem na nossa vida, brotam na nossa vida a partir do momento em que a gente entende o nosso lugar, onde os dois estão num lugar, entende? Essa passagem é muito linda. E aí eu quero que você pense aí, como você coloca os seus sonhos para Deus? Né? Dá-me filho, se não morro. Reclamando como Ana, ou você já está agradecendo, contentamento com o que você já tem, o que você já tem hoje? Como você coloca os seus sonhos para Deus? Né? E aí, o que acontece? Se a gente continuar aqui essa história, eu não sei se vai dar tempo, mas eu vou tentar. Se a gente continuar essa história, né, o menino cresce e ele tá com o pai brincando, ele sente uma dor de cabeça. O pai leva ele para a sunamita e a criança morre. Que loucura, né? Mas olha o que é interessante, né? Presta atenção. A Bíblia fala que sunamita, quando vê que o filho morreu, olha como era uma mulher em equilíbrio. Ela não grita, não esperneia, ela não faz confusão. O que ela faz? Acompanha comigo. Ela pega o filho dela, ela leva o filho dela para o quarto do profeta e deita o menino na cama do profeta. Pede para o marido arrumar a carruagem, carroça, sei lá o que era da época, e vai atrás do profeta. Ela vai atrás do profeta. E aí eu quero te perguntar, por que às vezes Deus mata os nossos sonhos? Por que às vezes Deus mata os nossos sonhos? Você já parou para pensar nisso? Por que às vezes Deus mata os nossos sonhos? É algo que a gente precisa pensar, né? Preste atenção, aquela mulher, ela foi agora atrás do profeta.
ela agora se sentiu no direito de ir atrás do profeta. E aí, deixa eu ler aqui para vocês o que ela fala, pro profeta quando ela encontra o profeta. E o filho morreu. O filho dela morreu. Ela nem pediu. Olha o que ela fala. Ó. Ela encontra o servo e ele pergunta, vai tudo bem? Olha o que ela responde, está tudo bem. A mulher estava com o filho morto em casa. Era uma mulher totalmente em equilíbrio. O que você faria? Teu sonho morreu. Você nem pediu esse sonho a Deus, esse sonho morreu. Olha isso. Olha isso. Vai tudo bem. Ela fala pro servo. Por quê? A história dela não é com o servo. Essa mulher cresceu, ela estava no lugar dela. Quando você está posicionada, você tem força. Uma mulher que está no lugar dela dentro do relacionamento, ela tem força. Ela tem força, ela tem postura, ela tem posicionamento e ela alcança lugares altos. Uma mulher que está fora do lugar dela, ela até parece que essa mulher é toda cheia de autoridade, é braba. Mas no off, meu amor, essa mulher tá toda ferida emocionalmente, tá mal emocionalmente. Constrói a casa dela na areia. Qualquer pancada vai derrubar essa mulher porque ela está fora do lugar dela. Uma mulher que está no lugar dela, ela tem força. Aí, olha só, ela encontra quem? O profeta. O negócio era com o profeta. Era com o servo? Não, não era com o servo. O acordo foi com o profeta. Agora ela tinha crédito para pedir. Sabe por que ela tinha crédito para pedir? Porque ela não pediu da outra vez. Aí ela fala assim, ó, acaso eu te pedi um filho? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Olha a autoridade dessa mulher falando com o profeta. Eu te pedi alguma coisa? Né? Você já falou isso para Deus? Eu já falei para Deus. Eu nem te pedi, Deus. Eu queria estar escondida aqui no meu quarto. Para que deixou acontecer se não ia dar em nada? Entende? Olha o que ela falou. Acaso eu te pedi um filho? Eu não te pedi um filho. Para que isso acontecesse. Me dê um filho para depois tirar. Mas preste atenção. Deus não manda pessoas para a terra. Deus manda propósitos. Tinha um propósito. Qual era o propósito? Qual o propósito de muitas das vezes Deus matar os seus sonhos? Eu vou te falar. Se por um acaso naquela época alguém pensou que foi uma barganha, né? Deus deu, ela construiu o quarto para o profeta, Deus deu um filho para ela, e foi barganhou. O que barganhou? Barganhou. Não. Por que o filho daquela mulher morreu? Para mostrar que é Deus quem dá, é Deus quem tira e é Deus quem dá de novo. Que não é sobre as nossas forças, não é barganhando. Não é barganhando. Entende? E por que e o profeta vai até lá, deita no menino, beija o menino e o menino ressuscita. Os sonhos dela ressuscita. E porque muitas das vezes, né, o teu relacionamento acabou, o teu sonho, de repente, profissional chegou ao fim, e você fica te perguntando, mas Deus, eu nem te pedi, chegou até mim, por que isso aconteceu? Por que morreu? Porque Deus, ele quer nos mostrar que ele é a fonte de toda a realização na nossa vida. É ele quem dá, é ele quem tira, e se ele quiser, ele dá de novo. Ele é a fonte de realização da nossa vida. É ele. Não é pelas nossas forças. Entende? Não é pelas nossas forças. Não é pelo que a gente faz. A Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais se passou pelo pensamento o que Deus tem preparado para nós. Quando aquela mulher lá atrás, tudo começou com o quê? Com um relacionamento saudável. Lá atrás. Quando aquela mulher lá atrás construiu aquele quarto para o profeta, né? Foi grata pelo que já tinha. Era uma mulher satisfeita, plena, uma mulher que tinha um relacionamento saudável. Quando ela recebeu esse presente, ela nem imaginava o que estava para acontecer na vida dela, o milagre que estava para acontecer na vida dela. Entende? Então é muito importante a gente entender isso. Deus, ele é a fonte de todas as nossas realizações. É ele quem dá, é ele quem tira, é ele quem dá novamente. Meu Deus, Vivian, por que meu casamento chegou ao fim? A minha família chegou ao fim. Eu nunca imaginei isso. Não era isso que eu queria.
Deus, ele é a fonte de todas as realizações na nossa vida. Por que que eu fui à falência? Por que que as coisas não deram certo para mim? Por que que aquele caminho não deu certo? Deus é a fonte de todas as realizações na nossa vida. É Ele quem dá, é Ele quem tira. E se Ele quiser, Ele dá de novo. E quando a gente entende isso, a gente se torna alguém como sunamita, satisfeita, pleno. A gente vive a plenitude do contentamento. E o poder que eu queria falar para vocês da submissão é exatamente esse. É estar contente em toda e qualquer situação. Mesmo que a situação agora não seja a situação que você acha que tem que ser. Mesmo que você não esteja no seu melhor momento, contentamento não tem a ver com o seu melhor momento, é interno, é você ser grato, é olhar à sua volta o que você já tem. Eu dou sempre o exemplo de Ana, mãe de Samuel. Ela estava tão focada no que ela não tinha um filho, ela tinha Penina que vivia estressando ela, abençoada da Penina estressando ela. Mas preste atenção, a Bíblia fala também que Eucana amava a Ana e dava a ela o dobro da porção que dava a Penina. Ela não tinha filho, ok, eu entendo, não minimizo a dor dela, mas ela tinha o amor do marido. E quando foi a chave da mudança na vida de Ana? Quando foi a chave? Quando ela encontrou o contentamento. Ela parou de reclamar, ela foi orar, ela parou de reclamar, ela fez um voto com Deus e entregou, ela deu. Olha aí o equilíbrio. Ela deu. Senhor, se tu me deres, o filho é teu, eu nem quero. Ela deu para Deus, ela fez um voto com Deus, ela parou de reclamar. E aí a Bíblia fala que naquele dia ela voltou para casa, ela olhou pro marido, comeu, o rosto dela ficou mais bonito, ela foi fazer um amor gostoso com o marido. E naquele dia Deus visitou Ana e ela engravidou de Samuel. E depois de Samuel, que ela entregou Samuel no templo, Deus deu mais filhos para ela. Se eu não me engano, foi 3 meninas e 2 meninos, uma coisa assim, ou 3 e 3, uma coisa assim. Olha que loucura! Quando Ana parou de reclamar, quando Ana parou de olhar a falta, as coisas aconteceram. O contentamento. Ela viu que ela já tinha. Ela olhou pro marido. Ela viu que ela tinha um marido que amava ela. Caraca! Olha o que Eucana falou pra ela. O que Eucana falou pra ela? Não te basta eu mais que 10 filhos? O que ele estava querendo dizer? Olha pra mim, mulher. Tô aqui, amo você. Quero você, eu amo você. Por que tu não olha isso? Tu só tá olhando que tu não tem filho? Não te basta eu? Aí Eucana deu-lhe um pau nela, né? Um cacete nela. E ela viveu um milagre. Naquela noite, ela voltou, as feições dela ficou curada, ela comeu, ela saiu do estado de tristeza, né? Ela foi para casa dela com o marido dela, namoraram. E ali, naquela noite, Deus visitou Ana e ela engravidou aquela noite. Quando ela aprendeu a estar contente com o que ela já tinha. Porque provavelmente Ana vivia chorando e reclamando que não tinha filho e não olhava nem para a cara do marido. Tava ali o marido querendo a mulher, amando a mulher e a mulher o tempo todo reclamando. Foi, gente, para vocês? Vocês entenderam a beleza da submissão? Fez sentido para vocês? O que é sunamita? Uma mulher adulta, uma mulher que não pede nada, ela já está satisfeita com o que ela tem e ela é feliz com o que ela tem. E aí, quando você é feliz com o que você já tem, você abre espaços para que os sonhos de Deus se concretizem na sua vida. Porque, gente, preste atenção, a sunamita, ela não falou nada pro profeta. Não, gente, preste atenção aqui. Se sou eu e se sou você, tu tá ali, cara. Ela sabia que o profeta era um homem de Deus. Tu tá ali cara a cara com o profeta. Tu tá ali
cara a cara com um profeta que tu sabe que se tu pedir qualquer coisa para ele ali, ele vai fazer. O que eu e você faríamos? Primeira coisa, se tu não tivesse filho, não, eu quero um filho. Se fosse Ana, eu quero um filho. Poxa, Penina tem filho, eu não tenho, ela fica me humilhando, né? Poxa, Deus, paga minhas dívidas, tô cheia de dívida, que não sei o que, só falta, e não sei o que, então eu sou vítima, né? Tudo tá faltando pra mim, olha isso, olha aquilo, nada dá certo, as portas estão fechadas. A gente faz isso, né? Mas o que a Sunamita fez? Não pediu nada. Eu estou satisfeita. Olha o que ela fala. Olha o que ela fala pro profeta. Vou voltar aqui. Eu estou bem. Olha só. Olha só. Eliseu mandou Geazi e dissesse a ela: você teve todo esse trabalho por nossa causa. O que eu posso fazer por você? Profeta! O que eu posso fazer por você? Olha o que ela... Você quer que eu interceda por você junto ao rei, ao comandante do exército? Eliseu quer devolver o favor a ela. Olha o que ela respondeu. Maravilhosa. Olha o que a Sunamita respondeu. Estou bem entre minha própria gente. Eu estou bem, profeta. Eu não preciso de nada. Uma mulher em equilíbrio, uma mulher que entende o seu lugar, uma mulher que entende o poder da submissão, uma mulher que tem um casamento, um relacionamento saudável. Ela está satisfeita, plena. Ela não pede nada, mas Deus, que conhece o íntimo do nosso coração, Deus que conhece os nossos sonhos, até aqueles que estão ocultos, que a gente nem revela, ou muitas das vezes a gente nem pensa mais, ele sempre usa alguém. E aí Geazi fala: ela não tem filho e o marido dela já é velho. Olha isso. O contentamento gera milagres nos sonhos de Deus na nossa vida. Quero que vocês gravem isso hoje. Eu escrevi aqui sobre o contentamento. Cadê? Quando você vive esse contentamento, você abre espaço para o que de verdade você quer. Porque você já viu que muitas das vezes a gente nem tem coragem? Muitas das vezes a gente nem tem... Quantas mulheres querem viver... Eu vou contar uma história aqui para vocês hoje, né? Ontem eu tava super mal, que eu não consegui fazer minha unha, não tinha feito minha unha, tava com a unha horrorosa. Gente, o meu noivo, ele mandou mensagem pra minha manicure e pediu pra ela fazer minha unha. E eu nem sabia. Olha isso. E ela me ligou: vem fazer sua unha. E eu achando que ela tava me dando de presente. Quando ela acabou de fazer minha unha, ela falou: o seu amor falou pra eu fazer sua unha, porque você estava muito triste ontem. Mas vocês têm noção que eu nem tinha coragem de pedir essas coisas pra Deus? Que ninguém nunca pagou uma unha pra mim? Parece uma idiotice, né? Olha isso. Parece uma idiotice. Eu nem tinha coragem de pedir essas coisas pra Deus, mas ninguém nunca pagou uma unha pra mim. Um homem, né? Aí sim, eu quero um homem que pague a minha unha. Não é sobre pagar a unha. É sobre a gentileza. É sobre você se sentir amada. Muitas das vezes a gente tem sonhos que a gente nem tem coragem de pedir pra Deus, porque a gente acha tão irreal. Irreal, né? Ai, isso nem vai acontecer. Aí a gente nem pede. Vocês entendem? A gente nem pede. Mas Deus conhece. E quando a gente vive esse contentamento, você abre espaço para receber o que de verdade você quer. Esse é o poder da submissão. Quando a mulher está no lugar dela, quando a mulher entende o papel dela dentro do relacionamento, ela vive isso. Não tem como não viver. Agora, quando a mulher está fora do lugar dela, quando a mulher quer ser mais homem que muito homem, quando a mulher não deixa o homem ser o papel dele, original, que Deus fez para ele, aí, meu amor, tudo desanda. Tudo desanda. Como eu falei, é aquela mulher
que tá lá se mostrando muito braba, muito brava, muito mandona, mas no off, no quarto dela, ela tá toda quebrada. Ela não sabe o que é ser cuidada. É isso aí, se sentir cuidada. É isso, Tatá. Ela não sabe, ela quer muito isso, mas ela tá ferida emocionalmente. Então, se você é essa mulher que vive essa dinâmica dentro do seu relacionamento, abandone as armas. Abandone as armas. Permita viver um relacionamento onde você esteja no seu lugar original, uma ajudadora idônea. Para quem entrou na live depois, eu falei no início que muitas das vezes você quer ser igual ao homem, mas Deus te deu uma inteligência fora do normal. Você era uma ajudadora idônea, uma mulher inteligente, criativa, capaz de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Entende? E você muitas das vezes quer, eu quero ser igual ao homem. Gente, o homem tem a missão dele, você tem a sua. Cumpra essa missão com prazer, sendo num contentamento. Entende? No contentamento. É isso. Era isso. Poder da submissão. Segunda que vem tem mais, hein? Deixa eu ver qual é o... Parei de ser o homem da relação. É isso, amiga. Vambora. Olha, semana que vem eu vou falar sobre... Presta atenção. Próxima segunda, anota aí. Eu vou falar sobre Raabe. Pertencimento e inclusão. Raabe foi uma prostituta na Bíblia. O que a gente vai aprender com essa mulher? Vai ser uma live potente também. Marca aí, 9h10, às 21h10 da próxima segunda, a gente vai falar de Raabe, pertencimento e inclusão. O ser humano quer se pertencer a algum lugar. O que a gente vai aprender com isso para a nossa vida, para os nossos relacionamentos? Semana que vem, às 21h10, aqui no Instagram, você tem um compromisso comigo, tá? Beijinhos, eu espero que essa live tenha abençoado a sua vida, que você escute, que você pratique. Pratique isso na sua vida. Abandone as armas. Abandone as armas. Permita-se ser cuidada. Permita-se viver isso. Você merece. Você é maravilhosa. Você merece viver um relacionamento maravilhoso. Uma vida maravilhosa. Tem sonhos de Deus escondido aí, ó. Hoje, quando você for dormir, você vai pedir para Deus aquele sonho que está escondido no seu coração, que você não tem coragem mais de falar para ninguém, que você acha que ninguém sabe, mas Deus sabe. E quando você é agradecida e você é satisfeita com o que você já tem, abre espaço para gerar sonhos que você nem lembra mais, mas Deus sabe, tá aí. Com certeza ele vai realizar esses sonhos. Não vi desde o começo. Vai ficar gravada, Andréia, tá? Eu vou deixar gravada. Beijos. Envia essa live para alguma mulher que você acha que merece ter acesso a essa informação. Um beijo, muito obrigada para quem ficou aqui comigo. Quem não assistiu do início vai ficar gravada. Você pode assistir, que essa palavra abençoe a sua vida como tem abençoado a minha, tá? Beijinhos, meus amores.